Um homem negro entra na área VIP de um dos maiores bancos privados do país. Ele carrega um balde, um rodo e o cheiro de desinfetante barato. A gerente-geral, sem tirar os olhos do celular, dispara 6 palavras que destruiriam a própria carreira, a própria reputação e a própria vida como ela conhecia. Saia da área VIP, você está fedendo. O que ela não sabia, o que ninguém naquele saguão de mármore italiano sabia, é que aquele zelador possuía 53% das ações daquele banco. Que sua fortuna pessoal ultrapassava 1,2 bilhão de reais. E que cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada gesto de nojo estava sendo gravado por câmeras que ele mesmo mandou instalar. Esta é a história real mais brutal de vingança corporativa já registrada neste país. E antes de continuarmos, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e deixe um like. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga poder, dinheiro e respeito. Agora vamos ao começo. Nelson Ventura acordou às 4h45 da manhã de uma quarta-feira de março. Pela janela do seu apartamento de cobertura no bairro mais caro da cidade, as luzes da metrópole ainda piscavam como estrelas caídas. 61 anos. Negro. Filho de Maria das Graças, empregada doméstica que trabalhou a vida inteira na casa de uma família rica no interior de Minas, e de Antônio Ventura, pedreiro que morreu aos 52 de exaustão, literalmente de exaustão, porque o corpo humano tem limites que a pobreza não respeita. Nelson havia construído tudo do zero. Começou como office boy aos 16. Aos 23, abriu uma pequena financeira com dinheiro emprestado. Aos 35, já tinha licença bancária. Aos 48, seu banco operava em 280 agências. Agora, aos 61, o Banco Ventura era uma potência. 320 agências, 13.400 funcionários, um nome que fazia concorrentes perderem o sono e acionistas sorrirem. Mas naquela manhã, Nelson não vestiu o terno italiano de 15 mil reais que estava pendurado no closet climatizado. Não calçou os sapatos ingleses feitos sob medida. Não colocou o relógio suíço que custava o equivalente a um apartamento de 2 quartos em bairro nobre. Naquela manhã, Nelson abriu uma sacola plástica amassada que havia comprado 3 dias antes em um brechó no centro da cidade. Dentro dela, um uniforme azul desbotado de zelador. Calças com manchas antigas de cloro que não saíam mais, não importa quanto se lavasse. Uma camisa surrada com o nome Seu Jorge, bordado no bolso esquerdo com linha vermelha já desbotada. Tênis velhos, rasgados na lateral com a sola quase solta. E um boné encardido que cheirava a suor antigo. Nelson se olhou no espelho do banheiro enquanto vestia aquela roupa. Havia deixado a barba crescer por 8 dias. Sujou as unhas propositalmente com terra do jardim. Passou vaselina no rosto para dar uma aparência oleosa e cansada. A transformação estava completa. O bilionário havia desaparecido. No espelho, agora existia apenas mais um homem invisível. Mais um trabalhador que o mundo ignora. Mais um corpo que a sociedade contorna nas calçadas sem sequer registrar que existe. Por que ele estava fazendo aquilo? A resposta estava na gaveta do seu escritório. 31 cartas. 31 cartas anônimas recebidas nos últimos 60 dias, todas vindas de dentro da agência matriz, aquela que ficava no coração financeiro da cidade, aquela que levava seu nome em letras douradas na fachada. As cartas descreviam um inferno. Funcionários de limpeza sendo humilhados publicamente. Seguranças negros sendo chamados de apelidos racistas.
estagiários chorando nos banheiros. Uma grávida demitida porque a barriga incomodava a estética do ambiente. Um zelador idoso forçado a limpar o banheiro de joelhos, porque a gerente geral disse que era assim que gente como ele deveria trabalhar. No início, Nelson recusou acreditar. Impossível. Ele havia implementado políticas rigorosas de respeito e igualdade. Treinamentos mensais, código de conduta, canal de denúncias, punições severas. Tudo estava nos manuais, nos quadros de aviso, nos e-mails institucionais. Mas as cartas continuavam, cada uma com mais detalhes, nomes, datas, horários. Situações tão específicas que inventá-las seria mais difícil do que vivê-las. Na última carta, uma frase o acertou como um tiro. O senhor construiu um banco bonito por fora e podre por dentro. Venha ver com seus próprios olhos, se tiver coragem. Coragem. Nelson Ventura, o homem que enfrentou falências, crises econômicas, ameaças de concorrentes, ataques políticos. Esse homem foi desafiado em sua coragem por uma carta sem assinatura. E ele aceitou o desafio. Desceu até a garagem subterrânea da cobertura. Passou direto pelos 4 carros de luxo e entrou em um Fiat Uno 2008, cor prata desbotada, que havia comprado por R$ 3.500 em dinheiro vivo de um mecânico no subúrbio. Ligou o motor que tossia como um fumante crônico e saiu para as ruas ainda escuras. Enquanto dirigia, sentiu algo que não sentia há décadas. Não era medo de ser descoberto. Era medo do que iria descobrir. Medo de que o império que levou 40 anos para construir fosse, por dentro, exatamente o oposto de tudo que ele acreditava representar. Nelson estacionou o carro a 4 quadras do banco. Eram 6h30 da manhã. A cidade ainda bocejava. Pegou o balde, os panos de limpeza, o rodo, a vassoura. Tudo comprado em loja de produtos populares. Tudo com a aparência de quem já viu décadas de uso. E caminhou. Cada passo era estranho. Cada olhar de pedestres que passavam era uma lição. Ninguém o via. Ninguém sequer registrava sua existência. Ele era um homem de 61 anos, carregando material de limpeza na madrugada de uma quarta-feira. Para o mundo, ele era nada. Para o mundo, ele não existia. E foi exatamente essa sensação, essa invisibilidade brutal e desumanizante que confirmou para Nelson que ele estava fazendo a coisa certa. Porque se ele, um bilionário disfarçado, já sentia aquele peso, imagine quem vivia aquilo todos os dias, todos os meses, todos os anos de uma vida inteira. Imagine Dona Marta. Existe um teste infalível para medir o caráter de uma pessoa. Não é como ela age diante de câmeras, não é o discurso bonito que faz em reuniões. É como ela trata quem não pode fazer absolutamente nada por ela. E naquela manhã de quarta-feira, Nelson Ventura estava prestes a aplicar esse teste em cada pessoa dentro do seu próprio banco. Quando chegou à entrada lateral do prédio, a porta dos fundos por onde entravam os funcionários de limpeza, manutenção e segurança, Nelson encontrou uma mulher que já conhecia, mas que nunca realmente havia visto. Dona Marta Conceição, 64 anos, cabelos brancos presos em um coque apertado, mãos ásperas de quem passou a vida inteira em contato com produtos químicos, olhos cansados, mas carregando uma dignidade silenciosa que nenhuma humilhação conseguira apagar completamente. Dona Marta trabalhava no Banco Ventura há 13 anos. Zeladora do turno da manhã. Acordava às 3h30 para pegar 2 ônibus e um metrô. Chegava ao banco antes de todos. Limpava os banheiros, os corredores, o saguão, as escadas, as salas dos gerentes. E quando os primeiros executivos chegavam perfumados às 7 da manhã, tudo já brilhava. Eles nunca se perguntavam como. Eles nunca se perguntavam quem. Dona Marta era a autora das cartas.
Nelson havia descoberto isso 2 semanas antes, quando contratou secretamente um detetive particular para rastrear a origem das denúncias. Quando soube, ligou pessoalmente para ela. Em segredo, explicou o plano. E Dona Marta, pela primeira vez em 13 anos, chorou no telefone. Não de tristeza, de alívio. Alguém finalmente estava ouvindo. Bom dia, seu Jorge. Ela disse em voz baixa quando o viu chegar, chamando-o pelo nome falso do crachá. O senhor está pronto para ver o que eu vivo todo dia? Nelson segurou o balde com mais força. Estou, Dona Marta. Estou pronto. Ela o conduziu pela entrada dos fundos. O corredor era estreito, mal iluminado, com paredes descascadas, pintadas de um cinza hospitalar. O chão era de cimento queimado, rachado em vários pontos. O ar cheirava uma mistura de cloro, café requentado e algo indefinível que só lugares negligenciados possuem. Era um mundo paralelo. Do outro lado daquelas paredes ficava o saguão principal com seu mármore italiano, seu lustre de cristal de R$ 200.000, suas colunas decorativas e seu ar-condicionado na temperatura perfeita. Aqui, no mundo dos invisíveis, não havia ar-condicionado. Não havia lustre. Não havia sequer portas nos banheiros dos funcionários de limpeza. Dona Marta apontou para um armário metálico enferrujado. Esse é o seu. Guarde seus materiais aqui. Não tem cadeado, então não deixe nada de valor. Já roubaram o marmiteiro de um colega 3 vezes esse mês. Nelson abriu o armário. Dentro havia uma aranha morta e o cheiro de mofo. Aquele armário custaria talvez R$ 50 para ser substituído. O banco que ele fundou lucrava 200 milhões por ano. E seus funcionários de limpeza guardavam pertences em armários enferrujados, sem cadeado. Dona Marta explicou a rotina. O saguão principal tem que estar impecável às 7. É quando os gerentes chegam. Ninguém quer ver faxineiro. A gente tem que ser fantasma, limpar tudo e sumir antes que os importantes apareçam. Se alguém te vir limpando depois das 7, você leva bronca. Se alguém tropeçar no seu balde, você leva bronca. Se alguém sentir cheiro de desinfetante, você leva bronca. E se tudo estiver perfeito, Nelson perguntou, o que acontece? Dona Marta deu um sorriso triste. Nada. Ninguém diz nada. Ninguém agradece. Ninguém percebe. Perfeição, para gente como nós, é invisibilidade total. Nelson sentiu o estômago embrulhar. Aquela mulher trabalhava para ele há 13 anos. 13 anos limpando o templo do dinheiro que ele construiu. E ele nunca soube o nome dela até 2 semanas atrás. Nunca perguntou. Nunca se preocupou. Eles foram juntos até o saguão principal. Eram 6h50. A luz do lustre de cristal criava reflexos no chão de mármore como se fossem diamantes líquidos. As colunas gregas davam ao ambiente um ar de catedral financeira. Quadros caríssimos decoravam as paredes. Plantas ornamentais perfeitamente podadas ocupavam cantos estratégicos. Tudo era bonito. Tudo era caro. Tudo era mentira. Nelson encheu o balde de água, adicionou o produto de limpeza e começou a passar o pano no chão. Seus joelhos protestaram. Suas costas doeram. Suas mãos, acostumadas a segurar canetas de ouro e assinar contratos de milhões, agora seguravam um pano encharcado e o torciam contra a água suja. 6h58. Os primeiros funcionários começaram a aparecer. Um rapaz de terno, gerente júnior, entrou falando alto no celular sobre metas de vendas. Passou por Nelson sem desviar, sem olhar, sem perceber. Quase pisou na mão dele. Não pediu desculpas porque sequer registrou que havia um ser humano ali no chão. Uma mulher jovem, talvez 25 anos, executiva da área de marketing, entrou carregando um café gourmet e conversando com uma colega.
Elas passaram a menos de 1 metro de Nelson. Ele ouviu o fragmento da conversa. Menina, comprei aquela bolsa que te mostrei. Parcela em 12 vezes, mas vale cada centavo. A outra respondeu rindo. Você merece. A gente trabalha tanto. Elas passaram. Nelson era invisível. Menos que invisível, na verdade. O vaso de planta decorativo recebia mais atenção que ele. 7h05. Um homem gordo, careca, de terno cinza apertado, parou diante de Nelson e olhou para o chão com a expressão de quem avalia um serviço que pagou caro demais. Ei, você passou o pano aqui direito? Está com manchas. O banco não paga para fazer trabalho porco. Nelson ergueu os olhos. Desculpe, senhor. Vou passar de novo. O homem bufou. É o mínimo. Gente que não consegue nem limpar um chão direito. Depois reclama que a vida é injusta. Nelson apertou o pano com tanta força que a água escorreu pelos seus dedos. Aquele homem, um gerente de segundo escalão que ganhava R$35 mil por mês, tinha acabado de filosofar sobre justiça para um zelador que lhe pagava o salário. O humor negro da situação era quase insuportável. Quase. Porque para Nelson, cada segundo era uma prova a mais. Cada desrespeito era uma evidência a mais. E cada rosto era um nome a mais na lista. E a lista estava crescendo rápido. Ela gastava mais em sapatos por mês do que pagava de salário à mulher que limpava o chão onde esses sapatos desfilavam. Mas a ironia mais cruel era outra. Aqueles sapatos caríssimos, aquelas roupas de grife, aquele carro importado, tudo era pago com o dinheiro de um banco fundado por um homem negro, filho de pedreiro. O mesmo homem que naquele momento estava agachado no chão, passando pano, sendo tratado como lixo pelos próprios funcionários. Regina Dumont chegou à agência matriz às 7h15 da manhã. 47 anos, gerente-geral há 9 anos, responsável por uma equipe de 68 funcionários, salário de R$38 mil mensais, mais bônus anuais que ultrapassavam 120 mil. Ela havia sido promovida pessoalmente por Nelson 5 anos atrás. Ele lembrava da reunião. Lembrava do sorriso humilde dela, das promessas de comprometimento, da gratidão aparentemente genuína. Agora, observando-a entrar pelo saguão, Nelson não reconhecia nada daquela mulher. Regina usava um terno vermelho escuro que provavelmente custava 4 salários mínimos. Sapatos de salto alto que produziam um som seco e autoritário contra o mármore, como pequenas marteladas anunciando a chegada de alguém importante. Bolsa de marca francesa no braço esquerdo. Óculos escuros enormes mesmo dentro do prédio. Perfume forte que espalhava pelo ar um rastro invisível de poder e dinheiro. Ela caminhava como se o banco fosse dela. Na verdade, na cabeça dela, provavelmente era. Nelson estava agachado próximo à entrada principal, limpando uma mancha no chão. Ele não se moveu quando viu Regina se aproximando. Queria ver. Precisava ver. Regina veio andando em linha reta, falando alto no celular sobre uma reunião com clientes VIP. 3 passos de Nelson, ela parou. Olhou para baixo. E a expressão que surgiu no rosto dela foi algo que Nelson jamais esqueceria. Nojo. Nojo puro, visceral, automático. Como se tivesse encontrado um inseto no caminho. Sai da frente, você está atrapalhando a passagem. Nelson se levantou devagar, segurando o balde. Desculpe, senhora, só estou fazendo o meu trabalho. Regina tirou os óculos escuros e o olhou de cima a baixo. Não foi um olhar, foi uma radiografia de desprezo. Seus olhos percorreram as roupas surradas, os tênis rasgados, as mãos sujas, o rosto envelhecido de Nelson como quem faz um inventário de tudo que considera inferior.
Seu trabalho é limpar sem atrapalhar quem realmente importa aqui dentro. Fica no canto, fica invisível. E, pelo amor de Deus, faça algo com esse cheiro. Ela não esperou resposta. Colocou os óculos de volta e continuou andando, o salto alto martelando o mármore. Ao passar por Nelson, seu ombro esbarrou no dele. Algumas gotas de água caíram do balde no chão. Ela nem se virou. Nelson ficou parado. O coração batia forte, mas o rosto estava neutro. Treinamento de décadas em negociações milionárias o havia ensinado a nunca mostrar emoção quando a situação exigia frieza. E aquela situação exigia toda a frieza do mundo. Nos 30 minutos seguintes, o saguão foi enchendo. E cada novo funcionário que chegava trazia uma nova camada de desrespeito. Alguns eram sutis, um desvio exagerado ao passar por Nelson, como se ele fosse contagioso. Outros eram diretos. Fábio Nogueira, gerente da área de investimentos, 42 anos, passou por Nelson carregando uma pasta de couro e um café expresso. Parou, olhou para o chão e fez uma careta. Esse chão está com manchas. A gente não paga faxineiro para fazer serviço pela metade. Se fosse minha empresa, esse tipo de gente nem passava da porta. Nelson respirou fundo. Sim, senhor. Vou passar novamente. Fábio bufou e seguiu andando, mas não sem antes fazer um comentário para o colega ao lado. Viu? Por isso que essa gente nunca sai do lugar. Falta iniciativa, falta inteligência, falta tudo. Nasceu para limpar chão e vai morrer limpando chão. O colega riu. Pelo menos serve para alguma coisa, né? Os dois riram juntos enquanto subiam a escada para o segundo andar. Nelson ouviu cada palavra, memorizou cada rosto, registrou cada nome no crachá, e a lista crescia. Às 7h30, Regina desceu novamente acompanhada de 3 gerentes. Estavam conversando entre si, rindo. Um deles, Fábio, apontou discretamente para Nelson e disse algo em voz baixa. Os outros riram mais alto. Regina olhou na direção de Nelson e revirou os olhos com uma expressão de falsa piedade que era mais cruel que qualquer insulto direto. Gente, deixem o coitado. Ele já tem a vida que merece. Não precisa piorar. Mais risadas. Os 4 passaram por Nelson como uma patrulha de crueldade casual. Ele ouviu fragmentos. Aposto que nem terminou o fundamental. Provavelmente tem uma penca de filho para sustentar. Esse tipo de gente se reproduz mais do que trabalha. Cada palavra era uma facada. Não em Nelson Ventura, o bilionário. As facadas atravessavam o disfarce e acertavam milhões de trabalhadores honestos que ouviam frases parecidas todo santo dia. Pessoas como Dona Marta. Pessoas que acordavam na madrugada, enfrentavam ônibus lotados, limpavam a sujeira dos outros com dignidade e nunca, nunca eram vistas. E ali, naquele saguão de mármore e cristal, uma outra gerente apareceu. Cláudia Ferreira, supervisora do atendimento ao público. 40 anos, loira de farmácia, unhas postiças que pareciam garras, voz aguda que cortava o ar como uma serra elétrica. Cláudia era conhecida entre os funcionários de base por um apelido sussurrado nos corredores: a carniceira. Porque ela demitia pessoas com a mesma indiferença com que alguém descarta um lenço usado. Nelson a viu parar diante de uma jovem estagiária e falar algo em voz baixa que fez a menina arregalar os olhos, dar meia volta e sair quase correndo em direção ao banheiro. Segundos depois, o som abafado de choro atravessou a porta. Cláudia sorriu e ajeitou o cabelo. Nelson terminou de limpar o saguão. Cada movimento era mecânico agora. Sua mente estava em outro lugar, calculando, planejando, organizando o que viria a seguir. Porque uma coisa havia ficado cristalina como lustre acima da sua cabeça.
As cartas anônimas eram apenas a ponta do iceberg. O que existia ali era um sistema, uma cultura construída sob arrogância e crueldade. E Regina Dumont era a arquiteta desse sistema. Ele guardou os materiais no armário enferrujado. Foi até o banheiro dos funcionários, aquele sem portas. Trancou-se na cabine, que ao menos tinha uma tranca improvisada com arame. Tirou o celular do bolso. Um celular simples, barato, parte do disfarce. Mas o número que discou estava nos contatos de emergência de algumas das pessoas mais poderosas do país. Antônio, sou eu. Ative o protocolo Fênix. Quero a equipe jurídica completa na agência matriz às 10 horas. Revisem todos os contratos dos gerentes. Cláusulas de demissão por justa causa. Assédio moral. Discriminação racial. Abuso de autoridade. A voz do advogado era calma. Encontrou algo? Nelson fechou os olhos. Encontrei um matadouro disfarçado de banco. E vou fechar esse matadouro hoje. Guardou o celular. Olhou para o espelho embaçado acima da pia sem torneira que funcionasse. O homem que o encarava de volta ainda era seu Jorge, o zelador. Mas por baixo daquele disfarce, Nelson Ventura estava despertando. E quando despertasse completamente, nada naquele banco jamais seria o mesmo. Porque a rainha do mármore estava prestes a descobrir que seu trono era de areia. E antes de continuarmos para o momento mais chocante desta história, eu preciso pedir uma coisa. Me conta nos comentários de onde você está nos ouvindo agora. De que cidade? De que estado? De que país? E se você já presenciou algo parecido, alguém sendo humilhado no trabalho por causa da posição que ocupava, escreva ali embaixo. Sua história importa. Agora vamos para o capítulo que dá nome a esta história. 6 palavras. 6 palavras que custaram uma carreira de 9 anos, uma reputação construída sobre aparências e toda a dignidade de uma mulher que sempre achou que dignidade era algo que se comprava com dinheiro. 6 palavras que foram disparadas contra um zelador de uniforme azul desbotado, mas que ricochetearam e destruíram a vida de quem as pronunciou. Porque palavras são balas, e às vezes elas voltam. 8 horas da manhã. O banco abriu as portas para o público. O saguão foi inundado por clientes, filas nos caixas, conversas cruzadas, o som dos saltos contra o mármore, o zumbido dos terminais eletrônicos. O cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Dona Marta, com a precisão de quem conhecia cada engrenagem daquela máquina de crueldade, orientou Nelson para sua próxima missão. Seu Jorge, agora o senhor vai limpar a sala VIP. Vá às 8h15. Nelson olhou para ela. Dona Marta, a senhora sabe que a sala VIP não pode ser limpa depois das 8? É a regra. Dona Marta o olhou nos olhos e naquele olhar havia 13 anos de humilhação acumulada. Eu sei. É exatamente por isso que o senhor vai agora. Porque é o que eles fazem comigo toda semana. Me mandam limpar no horário errado e depois me punem por estar lá. É uma armadilha. E hoje, a armadilha vai se fechar na pessoa certa. Nelson entendeu. Pegou o balde, os panos e caminhou em direção à sala VIP. A sala era um santuário do privilégio. Sofás de couro italiano branco, mesa de vidro com revistas importadas de economia e moda, máquina de café expresso que custava mais que um carro popular, televisão de 70 polegadas exibindo gráficos do mercado financeiro, ar-condicionado calibrado na temperatura exata de 22 graus. O paraíso de quem tinha dinheiro. E Nelson, com seu uniforme de zelador e seu balde de água com sabão, era uma invasão naquele paraíso. Havia 3 pessoas na sala. Um homem de terno branco, 50 e poucos anos, falando alto no celular sobre investimentos em dólar.
Seu nome era Otávio Braga, empresário do setor imobiliário, cliente VIP há 5 anos. Ao lado, uma mulher de 40 e poucos, vestido de seda, cabelo impecável, maquiagem perfeita, folheando uma revista como se estivesse em um spa. E no canto, um jovem de óculos digitando freneticamente em um laptop. Nelson entrou pela porta lateral, discretamente, e começou a limpar as mesas. Tentou ser silencioso, mas qualquer barulho naquele ambiente hermético soava como explosão. Otávio Braga parou de falar no celular e olhou para Nelson com a expressão de quem encontrou uma barata em um restaurante 5 estrelas. Ei, você não pode fazer isso depois? Estamos ocupados aqui. A sua presença é um problema. Nelson manteve os olhos baixos. Desculpe, senhor. É meu horário de limpeza nesta sala. Serei breve. O homem sacudiu a cabeça. Problema não é a demora, é a sua presença. Você está contaminando o ambiente. Não pode esperar? Antes que Nelson respondesse, a porta se abriu com força e entrou Beatriz Castelo. 44 anos, executiva de uma empresa de cosméticos, cliente VIP do banco há 6 anos. Loira, alta, magra, vestido de grife que custava mais que o salário anual de um zelador. Bolsa com logo francês, estampado de forma que todos pudessem ver. Salto alto fino que parecia uma arma. Beatriz entrou como se estivesse em uma passarela. Parou abruptamente quando viu que havia gente esperando e que um zelador ousava existir naquele espaço sagrado. Seu rosto se contorceu. E então, como uma tempestade de arrogância em forma humana, ela avistou Regina descendo a escada e gritou. Regina! Que absurdo é esse? Estou esperando e tem um faxineiro dentro da sala VIP? O cheiro de desinfetante está insuportável. Regina Dumont entrou na sala VIP com passos firmes e sorriso forçado. Beatriz, querida, 1000 desculpas. Vou resolver isso imediatamente. Ela se virou para Nelson e o rosto, que era sorriso, virou pedra. O que você está fazendo aqui neste horário? Você sabe muito bem que esta sala só pode ser limpa antes das 8 ou depois das 18. Quem mandou você entrar aqui? Nelson segurou o balde. A dona Marta disse que era para limpar agora. Regina deu 2 passos na direção de Nelson. Invadiu o espaço pessoal dele. A voz baixou, mas ficou carregada de veneno. Dona Marta não manda nada aqui. Eu mando. Estou mandando você sair desta sala agora. E então veio a frase, as 6 palavras que explodiriam como uma bomba nuclear na vida de Regina Dumont. Saia da área VIP. Você está fedendo. Isso aqui é para gente que vale alguma coisa, não para quem cheira a desinfetante. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Nelson sentiu cada palavra como ácido na pele, não pela dor que causava nele, porque ele sabia quem era, mas pela dor que aquelas palavras causavam em todas as donas Martas do mundo. Em cada pessoa humilde que já ouviu que fedia, que não valia nada, que não merecia estar em certo lugar. Beatriz Castelo, alimentada pela crueldade de Regina, decidiu participar do espetáculo. Ela apontou o dedo para o rosto de Nelson. É inacreditável. Pessoas como você não deveriam trabalhar em lugares como este. Você é sujo, incompetente, provavelmente analfabeto. Como alguém assim conseguiu emprego aqui? Otávio Braga aplaudiu do sofá. Isso mesmo, tem que botar essa gente no lugar. Eles esquecem qual é a posição deles. A mulher de vestido de seda assentiu sem tirar os olhos da revista. O jovem do laptop fechou a tela e assistia como quem assiste a um programa de entretenimento. Regina, inflada pela audiência, puxou o radiocomunicador. Segurança, venham à sala VIP imediatamente.
Temos uma situação com um funcionário de limpeza insubordinado. Nelson sentiu o coração acelerar, mas não de medo. De algo muito diferente. Antecipação. Porque cada segundo daquilo estava sendo gravado pelas 16 câmeras de segurança em alta definição que ele mesmo mandou instalar 6 meses antes. Câmeras que agora documentavam tudo. 2 seguranças chegaram. Um deles, Nelson reconheceu. Fernando, 15 anos de casa. Nelson pessoalmente havia aprovado uma promoção para ele 3 anos atrás. Bom homem. Fernando olhou para Nelson e hesitou. Algo nos olhos daquele zelador o fez parar. Senhor, pode nos acompanhar, por favor? Vamos resolver isso com calma. Mas Beatriz não queria calma. Ela queria sangue. Calma? Ele derramou água perto dos meus sapatos. Sapatos que custaram R$ 5.000. Quero ele demitido, processado, expulso. Regina viu a oportunidade de performar poder máximo diante de uma cliente importante e agarrou. Olhem todos para este homem. Ela apontou para Nelson como se fosse uma peça defeituosa em exposição. Este é o exemplo perfeito de incompetência. Estou demitindo este funcionário agora, na frente de todos, para que fique claro que este banco valoriza excelência. A multidão que havia se formado murmurava, alguns desconfortáveis, outros filmando. Um senhor idoso balançou a cabeça com desaprovação. Uma moça sussurrou para o namorado que aquilo era um absurdo. Mas ninguém disse nada em voz alta, porque essa é a natureza humana. É fácil sentir pena, é difícil agir. É fácil discordar em silêncio, é difícil enfrentar o poder. Exceto por uma pessoa. Do fundo do saguão, um jovem de uniforme do banco deu um passo à frente. Lucas Ribeiro, 23 anos, caixa há 1 ano e meio. Negro, criado na periferia. Primeiro da família a ter carteira assinada. Ele viu naquela humilhação o reflexo de todas as humilhações que ele mesmo, e sua mãe, e seu pai, e seus avós haviam sofrido. Com licença. A voz de Lucas tremia, mas ele não parou de andar. Ele caminhou até ficar ao lado de Nelson. Eu vi tudo. A senhora Beatriz esbarrou no balde dele. Foi um acidente. Ele não teve culpa de nada. O silêncio foi absoluto. Regina se virou para Lucas com olhos de fogo. Você quer ser demitido também? É isso? Quer perder tudo para defender um faxineiro que nem conhece? Lucas engoliu em seco. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz não vacilou. Não estou defendendo incompetência, estou defendendo justiça. Nelson olhou para aquele jovem e sentiu algo que não esperava. Esperança. Esperança de que nem tudo estava perdido. Regina apontou o dedo para Lucas. Você está suspenso. Vai para casa agora. Amanhã conversamos sobre sua demissão. Lucas ficou pálido. Aquele emprego era tudo. Era o aluguel da mãe, era a faculdade à noite, era o futuro. Mas ele não se moveu. Nelson colocou a mão no ombro dele. Está tudo bem, rapaz. Obrigado por tentar. Eu cuido disso. Lucas o olhou com lágrimas nos olhos. Não é justo. Nada disso é justo. Nelson sorriu. A justiça está chegando. Confia em mim. Ele discou apenas um número. Disse apenas 3 palavras. E o mundo daquela mulher desabou em câmera lenta, como um edifício demolido por dentro, andar por andar, até não sobrar nada além de poeira e arrependimento. Regina estava triunfante, de pé no centro da sala VIP, rodeada por clientes que a validavam e funcionários que a temiam. Ela era a rainha absoluta do seu pequeno reino de mármore e cristal. O zelador insolente seria demitido. O caixa rebelde seria punido. A ordem natural das coisas seria restaurada. Tudo estava sob controle.
exceto que nada estava sob controle. Marcos, cercado pelos 2 seguranças que esperavam pacientemente, pediu com voz calma: "Posso fazer uma ligação antes de sair? Só preciso avisar alguém." Regina soltou uma risada nasal. "Ligar para quem? Para o sindicato? Para algum advogado de porta de cadeia? Faça sua ligação e desapareça da minha frente." Nelson tirou o celular barato do bolso. O aparelho custou R$ 120 e fazia parte do figurino. Mas o número que ele discou era o número direto da pessoa mais temida do universo jurídico corporativo daquele banco. O telefone tocou uma vez. A voz do outro lado atendeu imediatamente. Chegou a hora. Nelson disse apenas isso. 5 minutos. Desligou. Guardou o celular. E ficou parado, imóvel, olhando para Regina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, não era humilhação, não era medo. Era algo muito mais perturbador. Era certeza. Regina sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas descartou a sensação. Ela estava no comando. Um zelador velho e sujo não era ameaça nenhuma. A única ameaça ali era a paciência dela, que já estava esgotada. "Você está surdo? Mandei sair. Agora." Nelson não respondeu. Ficou ali, de pé, segurando seu balde como se segurasse um cetro, e esperou. Cada segundo que passava era um segundo a mais de incômodo para Regina, e um segundo a mais de preparação para o que vinha. Beatriz Castelo, impaciente, invadiu o espaço de Nelson. "Você é patético. Um 0 à esquerda. Sua existência é um desperdício de oxigênio. Devíamos chamar a polícia para tirar esse homem daqui." 3 minutos. Nelson contou mentalmente. 3 minutos e tudo muda. Um murmúrio percorreu a multidão que havia se formado no saguão. 50, talvez 60 pessoas assistiam. Funcionários espiavam dos cantos. Clientes filmavam. Uma senhora idosa na fila do caixa balançava a cabeça com reprovação. Um rapaz universitário sussurrou para a namorada que aquilo era desumano. Mas ninguém falou em voz alta. Ninguém agiu. Exceto Lucas, que permanecia ao lado de Nelson como um soldado desarmado diante de um exército. 2 minutos. Regina se virou para a multidão e decidiu fazer seu discurso final. "Quero que todos vejam. Este banco não tolera mediocridade. Pessoas como esse homem precisam entender o lugar delas. Eu construí esta agência com trabalho duro e disciplina, e não vou permitir que um faxineiro incompetente manche o que eu construí." Nelson quase sorriu. Ela disse: "Eu construí." Ela realmente acreditava nisso. 1 minuto. O coração de Nelson batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Fernando, o segurança, olhava para ele com uma expressão estranha, como se sentisse que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que ele não conseguia definir, mas que o instinto mandava respeitar. 30 segundos. Nelson ouviu antes de ver. O som de passos rápidos e coordenados no piso de mármore. Saltos altos e sapatos sociais se aproximando em formação. E então, as portas de vidro do saguão se abriram. Entraram 8 pessoas, todos em ternos impecáveis, pastas de couro, expressões sérias e profissionais. Na frente de todos, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo preso em coque perfeito, óculos de grau retangulares, postura inabalável, presença que exigia respeito antes mesmo de falar. Doutora Camila Reis, chefe do Departamento Jurídico do Banco Ventura, advogada pessoal de Nelson há 15 anos, a mulher que fazia corporações inteiras tremerem quando abria uma pasta. Ela entrou no saguão e seus olhos encontraram Nelson imediatamente. Não hesitou. Não olhou para mais ninguém.
Caminhou em linha reta até ele, passando por Regina como se a gerente fosse exatamente o que ela sempre considerou os outros: invisível. E então, com uma voz clara, alta e firme, que ecoou por cada centímetro daquele saguão de mármore, a doutora Camila disse as palavras que mudariam tudo. Senhor Ventura, lamento profundamente pela demora. A equipe completa está aqui conforme o senhor solicitou. Senhor Ventura. As duas palavras explodiram no ar como um trovão em dia de sol. O eco pareceu repetir o nome em cada parede, em cada coluna, em cada partícula de mármore. O rosto de Regina Dumont passou de vermelho para branco em menos de 2 segundos. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu, nenhum som saiu. Ela pareceu uma estátua de cera derretendo em tempo real. Beatriz Castelo congelou. O sorriso cruel desapareceu, como se alguém tivesse apertado um botão de reset no rosto dela. Otávio Braga largou o celular no sofá. Lucas olhou para Nelson com os olhos mais arregalados que um ser humano pode ter sem que os globos oculares caiam. O saguão inteiro prendeu a respiração. E Nelson Ventura, lentamente, muito lentamente, com a calma de quem tem todo o tempo e todo o poder do mundo, tirou o boné encardido. Limpou o rosto com um pano de limpeza. Removeu a camada de vaselina que dava a aparência cansada. E quando olhou para Regina, não havia mais nada de humilde naqueles olhos. Havia poder. Poder absoluto. Poder do tipo que não se compra em loja de grife e não se conquista com salto alto contra mármore. A doutora Camila se posicionou ao lado de Nelson. Os outros 7 advogados formaram um semicírculo ao redor dele, um escudo humano de autoridade jurídica. A advogada olhou para Regina com a frieza de um cirurgião antes da primeira incisão. Trouxemos os documentos solicitados, senhor Ventura. As gravações de segurança das últimas 3 horas já foram salvas em múltiplos servidores protegidos. Temos registro completo de tudo o que aconteceu esta manhã. Ela fez uma pausa calculada e olhou diretamente nos olhos de Regina. Absolutamente tudo. Regina tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Parecia um peixe arrancado da água, sufocando no ar que antes era seu elemento natural. Suas pernas tremiam, suas mãos tremiam, seu mundo inteiro tremia. E Nelson Ventura, o bilionário disfarçado de zelador, o homem negro que foi mandado sair da área VIP porque estava fedendo, ficou ali de pé, no centro do saguão, sob o lustre de cristal de R$200 mil, com a roupa de faxineiro ainda no corpo e o destino de dezenas de pessoas nas mãos. A tempestade tinha chegado. E ela estava apenas começando. Ela passou 9 anos construindo um pequeno império de crueldade dentro do império dele. Levou 9 minutos para perder tudo. 9 minutos. 540 segundos. O tempo que uma pessoa leva para tomar um café, para checar as redes sociais, para estacionar um carro. Esse foi o tempo que separou Regina Dumont de tudo que ela tinha e de absolutamente nada. O nome Nelson Ventura pairava no ar do saguão como uma sentença de morte. Todos sabiam quem era Nelson Ventura. Seu rosto estava em revistas de economia. Seu nome aparecia em listas de bilionários. Sua história de superação era case de escola de negócios. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquele saguão de mármore jamais imaginou que aquele rosto estivesse escondido sob um boné encardido e um uniforme de zelador cheirando a desinfetante. Regina Dumont sentiu as pernas cederem. Precisou se apoiar no balcão de atendimento para não cair. Impossível. Aquele homem sujo, velho, com roupas de brechó, não podia ser o fundador e maior acionista do banco? Tinha que ser um erro.
Tinha que ser uma piada doentia. Mas a doutora Camila Reis não era mulher de piadas. Ela era conhecida nos tribunais como a cirurgiã, porque operava com precisão, sem anestesia e sem piedade. E quando ela tratou aquele zelador como Senhor Ventura, com reverência genuína e respeito absoluto, qualquer dúvida evaporou como gota de água no asfalto de verão. Os outros 7 advogados se posicionaram ao redor de Nelson como uma muralha de ternos e papéis. A formalidade era inconfundível. As pastas de couro estavam abertas. Os documentos prontos. Aquilo não era improviso. Era uma operação planejada, com precisão militar. Nelson ainda segurava o pano de limpeza na mão esquerda. Olhou para o pano por um segundo, depois para Regina, e caminhou na direção dela. Cada passo ecoava no saguão silencioso. Mais de 60 pessoas assistiam, clientes, funcionários, seguranças. Ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse congelado e o único movimento possível fosse o de Nelson Ventura se aproximando da mulher que o havia mandado embora por estar fedendo. Ele parou a menos de 1 metro dela. Regina não conseguia erguer os olhos do chão. Seus olhos estavam fixos no mármore que ela ordenava outros a limpar. O mesmo chão que ela pisava todos os dias com seus sapatos de R$ 5.000. O mesmo chão onde pessoas como Dona Marta se ajoelhavam para esfregar, enquanto eram chamadas de invisíveis. Sabe, Regina, Nelson começou, e sua voz era baixa, mas cortante como bisturi. Eu recebi 31 cartas nos últimos 2 meses. 31. Todas contando histórias sobre esta agência. Sobre humilhação, sobre racismo, sobre funcionários tratados como animais por pessoas que deveriam liderá-los. No início eu recusei acreditar. Achei que eram exageros. Pessoas insatisfeitas inventando coisas. Regina tentou falar. Um som estrangulado, sem forma, sem palavras, escapou da garganta. Nelson continuou sem pausar. Então eu decidi ver com meus próprios olhos. Passei uma semana me preparando. Coordenei com Dona Marta, a zeladora que trabalha aqui há 13 anos. 13 anos limpando o chão deste banco sem nunca reclamar, sem nunca pedir ajuda, engolindo humilhação dia após dia. Ela me contou histórias que me tiraram o sono. E hoje eu vim confirmar, pessoalmente. Ele fez uma pausa. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. E descobri algo muito pior do que imaginava. Não são incidentes isolados, Regina. É um sistema. Uma máquina de crueldade que funciona todos os dias, com horário de entrada e saída, como se humilhar pessoas fosse parte da descrição do cargo. E você é a engenheira dessa máquina. Regina finalmente levantou os olhos. Estavam vermelhos, molhados, desesperados. Senhor Ventura, eu não sabia que era o senhor. Se eu soubesse, eu jamais teria... A frase morreu no ar, porque Nelson a cortou com a precisão de quem sabe exatamente onde acertar para causar o maior dano. Se você soubesse que era eu, teria me tratado com respeito. É isso que está dizendo? Pense bem no que acabou de falar, Regina. Pense bem, porque essa frase é a sua confissão. Você acabou de admitir que só trata com dignidade quem tem poder. Que respeito, para você, não é um direito universal. É um privilégio para quem pode fazer algo por você. E isso, Regina, revela absolutamente tudo sobre seu caráter. As palavras atingiram Regina como socos consecutivos. Cada frase uma pancada. Cada pausa, um segundo para sentir a dor antes da próxima. Nelson se virou para os clientes que ainda observavam. Muitos com celulares levantados, filmando.
A história já estava escapando pelas portas do banco, ganhando as redes sociais, se espalhando como fogo em mato seco. Todos vocês viram o que aconteceu aqui hoje. Viram um homem ser expulso, humilhado, desumanizado publicamente. E por quê? Porque vestia uniforme de zelador. Porque tinha as mãos sujas de trabalho. Porque na lógica doentia que domina esta agência, ele não valia nada. Era ninguém. Beatriz Castelo, que durante os últimos minutos tentava se fundir com a parede mais próxima da saída, deu um passo discreto em direção à porta de vidro. Mas a doutora Camila, que havia antecipado exatamente esse movimento, bloqueou o caminho com a naturalidade de quem ajusta um quadro na parede. A senhora vai precisar permanecer, senhora Castelo. Existem questões legais pendentes que precisamos tratar. O rosto de Beatriz ficou da cor de papel usado. Questões legais? Duas palavras que transformam qualquer arrogância em pânico. Ela entendeu naquele instante que sua participação ativa na humilhação de Nelson Ventura não seria esquecida, não seria minimizada, não seria varrida para debaixo do tapete. Nelson falou diretamente para Beatriz. A senhora disse que pessoas como eu não deveriam trabalhar em lugares como este. Disse que eu era sujo, incompetente, provavelmente analfabeto. Exigiu minha demissão. Aplaudiu minha humilhação. A senhora realmente acha que tudo isso não tem consequências? Beatriz abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, ela estava muda. A mulher que sempre teve resposta para tudo, que sempre soube exatamente como esmagar pessoas com frases curtas e sorrisos longos, agora estava completamente desarmada. E o telefone de Regina tocou. No bolso do terno vermelho, o aparelho vibrou e emitiu uma notificação sonora. Por reflexo, ela olhou para a tela. Era um alerta de compra aprovada na sua loja favorita de sapatos. Um par de saltos que ela havia reservado na semana anterior. R$ 890 debitados automaticamente. Nelson viu. E pela primeira vez naquela manhã, uma sombra de sorriso amargo cruzou seu rosto. Porque a ironia era perfeita. Cruel e perfeita. No exato momento em que a carreira de Regina desmoronava, seus sapatos novos estavam sendo confirmados. Sapatos que ela compraria para pisar no mesmo mármore que mandava outros esfregarem de joelhos. As portas do banco se abriram mais uma vez. E desta vez, o peso do que entrou fez o saguão inteiro encolher. 10 pessoas. O conselho diretor completo do Banco Ventura. Homens e mulheres em ternos impecáveis, expressões graves, pastas organizadas. Na frente de todos, Dr. Alberto Mendes, presidente do conselho, 62 anos, cabelos brancos, postura de quem carregava décadas de experiência em cada passo. Ele caminhou diretamente até Nelson e fez uma reverência respeitosa. Senhor Ventura, viemos imediatamente após a convocação. Estamos prontos para proceder conforme suas instruções. Nelson olhou ao redor. O saguão inteiro estava paralisado. Clientes, funcionários, gerentes, seguranças. Todos assistindo à mesma cena, todos processando a mesma realidade impossível. O zelador fedido era o dono. O ninguém era o todo-poderoso. E o mundo, como eles conheciam, havia acabado de virar de cabeça para baixo. Nelson olhou para o relógio de parede, 9h52 da manhã. Havia entrado naquele banco como seu Jorge, zelador invisível, há pouco mais de 3 horas. E agora, cercado por advogados e pelo conselho diretor, ainda vestindo o uniforme desbotado, ele estava prestes a fazer o que ninguém naquele banco jamais imaginou possível. Justiça. Um por um, como peças de dominó feitas de arrogância e banhadas em desprezo, eles caíram.
e cada queda fez um barulho que ecoou pelas paredes daquele banco como um trovão que ninguém conseguia ignorar. Porque existe algo mais barulhento que uma explosão. É o som de um silêncio que se quebra depois de anos. Nelson tirou o celular barato do bolso e discou um número. Dona Marta atendeu do outro lado. Dona Marta, é Nelson Ventura. Pode vir ao saguão principal agora? Quero que a senhora veja algo. Houve uma pausa. Depois a voz dela, trêmula, mas firme. Estou indo, senhor Ventura. E obrigada. Obrigada por enxergar o que ninguém mais via. Enquanto esperava, Nelson fez um gesto para o Dr. Alberto. Doutor, leia o relatório, para todos ouvirem. O presidente do conselho abriu uma pasta azul e começou a ler em voz alta e clara, projetando a voz por todo o saguão como um juiz lendo uma sentença. Nos últimos 90 dias, conduzimos uma investigação interna sigilosa nesta agência. Foram instaladas câmeras ocultas em áreas estratégicas, contratados observadores disfarçados, coletados testemunhos de funcionários atuais e antigos, analisados registros de demissões, transferências e reclamações. Os resultados são devastadores. O silêncio no saguão era de cemitério. Até os clientes que tentavam disfarçar que estavam saindo pararam no meio do caminho. A doutora Camila assumiu a leitura de outro documento. 47 casos documentados de abuso verbal contra funcionários de níveis inferiores nos últimos 3 meses. 23 casos de discriminação racial explícita. 31 episódios de assédio moral sistemático. 16 demissões injustificadas de funcionários que tentaram denunciar o tratamento que recebiam. E 4 casos de falsificação de relatórios de satisfação interna para mascarar o ambiente tóxico e garantir pagamento de bônus de desempenho aos gerentes responsáveis. A última frase atingiu Regina como um raio. Falsificação de relatórios era crime. Não era apenas demissão, era processo criminal. Era cadeia. Nesse momento, Dona Marta entrou no saguão. Havia trocado o uniforme de limpeza por um vestido azul claro, simples, mas arrumado, guardado para ocasiões que ela nunca imaginou que chegariam. Os cabelos brancos estavam soltos, emoldurando um rosto marcado pelo tempo e pela vida, mas iluminado por uma dignidade que 64 anos de dificuldades não conseguiram apagar. Nelson caminhou até ela. E diante de todas aquelas pessoas, diante dos gerentes que a humilhavam, diante dos clientes que a ignoravam, diante do mundo que a tratava como invisível, Nelson pegou a mão de Dona Marta e a beijou com respeito. O saguão inteiro assistiu em silêncio absoluto. A senhora é a verdadeira heroína desta história, Dona Marta. Se não fosse sua coragem de me procurar, de me contar a verdade mesmo com medo de perder o emprego, nada disso estaria acontecendo. Dona Marta tinha lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de validação, de finalmente ser vista depois de 13 anos de invisibilidade. Eu nunca quis causar problemas, senhor Ventura. Ela falou com voz embargada. Só queria que alguém soubesse, que alguém visse. Não por mim, por todas as pessoas humildes que são tratadas como se não valessem nada. Por todas as donas Martas deste país que acordam de madrugada, trabalham até o corpo doer e voltam para casa sem que ninguém perceba que elas existem. Nelson se virou e caminhou pelo saguão. Passou por cada gerente presente. Olhou nos olhos de cada um. Alguns desviaram o olhar. Outros tentaram sustentar, mas falharam. Vocês construíram um reino de crueldade dentro do meu banco. Acharam que poder lhes dava o direito de esmagar pessoas, de humilhar, de destruir a dignidade alheia pelo prazer de se sentir superiores. E o pior de tudo?
Fizeram isso usando o nome da minha empresa. Mancharão com crueldade uma reputação que me custou 40 anos de trabalho. Um dos advogados ligou um laptop e conectou a um projetor portátil que já estava posicionado. As primeiras imagens apareceram na parede branca do saguão. Eram gravações das câmeras ocultas, nítidas, incontestáveis. Fábio Nogueira apareceu na tela fazendo piadas racistas sobre um cliente negro que havia acabado de sair da agência. A risada dele e dos colegas ecoou pelo saguão como prova viva de podridão. Em seguida, Cláudia Ferreira apareceu humilhando uma estagiária grávida, dizendo que a barriga estava estragando a imagem profissional da agência e que ela deveria ter pensado antes de engravidar se queria manter o emprego. A estagiária saiu chorando. Cláudia ajeitou o cabelo e sorriu. E, finalmente, Regina. Nos vídeos, ela aparecia em múltiplas ocasiões, gritando com funcionários de limpeza, fazendo gestos de nojo ao passar por seguranças negros, falsificando relatórios no computador enquanto ria sozinha e dizendo para uma colega que era fácil enganar o sistema, quando os idiotas da matriz nunca vinham verificar nada. O saguão ficou em choque. Cada imagem era um prego no caixão. Cada frase capturada era uma prova irrefutável. A doutora Camila começou a distribuir documentos. Pastas individuais para cada gerente presente. Contratos de rescisão por justa causa. Regina pegou o seu com mãos que tremiam tanto que quase derrubou as folhas. Seus olhos percorreram as páginas. Cada linha a fazia ficar mais pálida. Estes são contratos de rescisão por justa causa. Nelson explicou para todos no saguão, por múltiplas violações do Código de Conduta, assédio moral, discriminação racial, abuso de autoridade, falsificação de documentos corporativos, criação e manutenção de ambiente de trabalho hostil e degradante. Fábio Nogueira, que durante os últimos minutos tentava discretamente rasgar seu documento, foi flagrado pela doutora Camila. Senhor Nogueira, destruir esse papel não muda nada. Temos cópias digitais em 5 servidores diferentes e 3 cofres físicos. E temos as gravações. Regina finalmente encontrou a voz. Saiu embargada, desesperada, trêmula. Senhor Ventura, por favor, tenho família, tenho filhos, tenho contas. Por favor, não faça isso. Nelson a olhou nos olhos por um longo momento. E Dona Marta? Ele perguntou com calma mortal. Ela não tem família? Quando a senhora a humilhava todo dia, quando fazia ela se sentir como lixo, quando ria com seus colegas das roupas dela e do cheiro de desinfetante, a senhora pensou nos filhos da Dona Marta? Pensou nas contas dela? Pensou na dignidade dela? Regina não tinha resposta, porque a resposta era óbvia e devastadora. Não. Ela nunca pensou. Porque para Regina, Dona Marta não era uma pessoa, era uma peça descartável de cenário. Nelson se virou para Beatriz Castelo. A doutora Camila já estava ao lado da cliente com documentos em mãos. Senhora Castelo, estamos encerrando todos os seus vínculos com o Banco Ventura. Contas encerradas, cartões cancelados. Investimentos serão transferidos para a instituição que a senhora escolher. Este banco não deseja mais seus negócios. Beatriz ficou vermelha, depois branca. Depois de uma cor que não existe em nenhum catálogo. Vocês não podem fazer isso. Eu movimento milhões por ano aqui. Milhões. Sou cliente VIP. Nelson respondeu com uma frieza que cortava ossos. E eu sou o dono. E decido com quem faço negócios. A senhora mostrou quem é hoje. E quem a senhora é, não cabe nos valores que eu quero para a minha empresa.
Beatriz tentou argumentar. Abriu a boca 1, 2, 3 vezes. Mas a doutora Camila já estava entregando os documentos finais. O assunto estava encerrado. A sentença era irrevogável. Cláudia Ferreira, a carniceira, sentou-se em uma cadeira próxima e colocou a cabeça entre as mãos. Sabia que estava acabada. Fábio Nogueira ficou estático, vermelho de vergonha e raiva, mas principalmente de medo. Outros gerentes de escalões menores olhavam para seus documentos de rescisão como quem lê o próprio obituário. A queda dos intocáveis estava completa. E cada um deles, enquanto era escoltado para fora, carregava o peso de uma verdade que sempre recusaram enxergar. Poder sem compaixão não é poder. É tirania com prazo de validade. Naquele dia, o banco perdeu 7 gerentes. 7 pessoas que ocupavam posições de autoridade, que controlavam orçamentos, que decidiam carreiras, que tinham escritórios com vista e cadeiras ergonômicas. 7 pessoas que achavam que eram insubstituíveis. E naquele mesmo dia, o banco ganhou 2 líderes que valiam mais que todos os 7 juntos. Não pelo currículo, não pelos diplomas, mas por algo que nenhuma universidade ensina e nenhum dinheiro compra: caráter. Nelson, ainda de pé no centro do saguão, se virou para Lucas Ribeiro. O jovem caixa estava encostado em uma coluna, ainda processando tudo o que havia acontecido. Há menos de 1 hora, ele era um funcionário prestes a ser demitido por ter defendido um zelador. Agora, ele estava diante do dono do banco, sem saber o que esperar. "Senhor Souza, pode vir aqui, por favor?" Lucas caminhou devagar, como quem anda em sonho. Parou diante de Nelson. Seus olhos estavam arregalados, úmidos, incrédulos. "Obrigado", Nelson disse. E a simplicidade da palavra carregava mais peso que qualquer discurso corporativo. "Obrigado por ter coragem. Obrigado por ver um ser humano onde todos os outros viram um faxineiro descartável. Obrigado por arriscar tudo para fazer o que era certo." Lucas engoliu em seco. "Não foi nada, senhor. Eu só fiz o que era justo." "Exatamente." Nelson sorriu. Era a coisa certa. E é por isso que, a partir de agora, o senhor não é mais caixa deste banco. O coração de Lucas parou por um segundo. Ele pensou que estava sendo demitido de verdade. A cor sumiu do rosto. "O senhor é o novo gerente interino desta agência." O silêncio que se seguiu durou 3 segundos completos. Depois, o saguão explodiu em murmúrios. Lucas ficou branco, depois vermelho. Depois de uma cor que misturava choque, gratidão e pânico em proporções iguais. "Senhor, eu não posso. Não tenho experiência. Não tenho formação em gestão. Eu ainda estou na faculdade. Sou caixa há 1 ano e meio. Não sei gerenciar 60 pessoas." Nelson colocou a mão no ombro dele. "Lucas, você tem algo que vale mais do que qualquer MBA, mais do que qualquer década de experiência, mais do que qualquer diploma emoldurado em parede de escritório. Você tem integridade, tem empatia, tem coragem moral. Essas são as qualidades que eu valorizo acima de todas as outras. Porque habilidades técnicas se ensinam em 6 meses. Caráter não se ensina nunca. Ou a pessoa tem, ou não tem." Dr. Alberto se aproximou e assentiu. "Providenciaremos todo o treinamento necessário, Sr. Ribeiro. Terá mentoria pessoal, cursos acelerados de gestão, suporte completo." Mas o Sr. Ventura tem razão. Liderança de verdade começa no caráter. E o seu ficou provado hoje diante de dezenas de testemunhas. Lucas tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nem tentava esconder. Aquele rapaz de 23 anos, criado em periferia, filho de empregada doméstica e motorista de ônibus,
primeiro da família com carteira assinada, acabava de ser promovido a gerente de uma das maiores agências bancárias do país. Não por indicação, não por sobrenome, mas por ter sido a única pessoa em um saguão cheio que teve coragem de defender um desconhecido. Seu primeiro dia como gerente começa agora, Nelson disse. E sua primeira tarefa é testemunhar o que acontece quando pessoas esquecem que poder vem com responsabilidade. E então Nelson se virou para Dona Marta. A mulher de 64 anos estava em pé, discretamente em um canto do saguão. A mesma posição que ocupava há 13 anos. O canto. A margem. O lugar dos invisíveis. Só que desta vez, todos os olhos estavam nela. Dona Marta, vem aqui, por favor. Ela caminhou lentamente. Cada passo parecia custar um esforço enorme, não físico, mas emocional. 13 anos caminhando de cabeça baixa, 13 anos se encolhendo para caber no espaço que os outros lhe permitiam ocupar. E agora, de repente, o centro do saguão era seu. A senhora conhece este banco melhor do que qualquer consultor que eu poderia contratar. A senhora viveu os problemas, sentiu os problemas na pele. E mais importante, a senhora tem a confiança de quem realmente faz este banco funcionar. Os funcionários de base, os que limpam, os que carregam, os que trabalham nos bastidores sem nunca receber crédito. Dona Marta olhou para ele sem entender completamente. A partir de hoje, a senhora é a nova coordenadora de bem-estar dos funcionários do Banco Ventura. Dona Marta arregalou os olhos. Senhor Ventura, eu sou apenas uma faxineira, não tenho estudo, mal sei mexer em computador. Não sei fazer relatórios, não sei falar bonito em reuniões. Nelson interrompeu gentilmente. A senhora sabe algo que nenhum diploma ensina. A senhora sabe ouvir. Sabe perceber quando alguém está sofrendo em silêncio. Sabe identificar injustiça porque a viveu na própria carne. A senhora é a pessoa mais qualificada para esse cargo que existe neste banco inteiro. Aceita? Dona Marta ficou em silêncio por 10 segundos. 10 segundos em que 64 anos de vida passaram diante dos seus olhos. O trabalho doméstico na adolescência. Os ônibus lotados na madrugada. As mãos rachadas de produto químico. Os olhares de desprezo. As palavras cruéis. E agora, este momento. Este momento impossível, absurdo, milagroso. Eu aceito, ela sussurrou. E as lágrimas que desceram pelo rosto dela não eram de tristeza, eram de redenção. O saguão inteiro aplaudiu. Começou baixo, hesitante, como chuva fina. Depois cresceu. Caixas aplaudiam. Atendentes aplaudiam. Seguranças aplaudiam. Até clientes que não tinham nada a ver com a história, que tinham vindo apenas resolver questões simples, se levantaram e bateram palmas. Porque todos ali sabiam, sentiam no fundo da alma que estavam testemunhando algo raro, algo real, algo que ia muito além de uma demissão ou uma promoção. Estavam testemunhando justiça. Nelson se dirigiu a todos os funcionários que assistiam das laterais. Sei que muitos de vocês estão com medo. Medo de falar. Medo de que isso seja apenas um show e que amanhã tudo volte ao normal. Mas garanto a vocês, a partir de hoje, implementaremos um canal de denúncias completamente anônimo, gerido por empresa externa. Auditorias surpresa trimestrais. E qualquer retaliação contra quem denunciar abusos será punida com demissão imediata, sem exceções, não importa o cargo. Um jovem atendente ergueu a mão. Senhor Ventura, como podemos ter certeza de que isso vai funcionar? De que não seremos os próximos a serem mandados embora? Nelson caminhou até ele.
Qual é seu nome? Pedro. Pedro Santos. Pedro, entendo seu medo. É legítimo. Por anos, este banco funcionou na base da intimidação. Mas hoje, diante de todas estas testemunhas, eu prometo: tolerância zero para retaliação. E qualquer funcionário que sofrer represálias terá assistência jurídica completa paga pelo banco para processar os responsáveis. Não estamos brincando. Um suspiro coletivo de alívio percorreu os funcionários. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em suas carreiras inteiras, estavam ouvindo algo diferente. Estavam ouvindo que suas vozes importavam, que suas dores eram reais, que alguém, finalmente, se importava. E naquele dia, o Banco Ventura perdeu 7 gerentes, mas ganhou algo infinitamente mais valioso. Ganhou uma chance de ser o que sempre deveria ter sido. O mármore era o mesmo. O lustre era o mesmo. As colunas gregas, os quadros caros, o ar-condicionado calibrado em 22 graus. Tudo idêntico por fora. Mas as pessoas que pisavam aquele chão, as pessoas que respiravam aquele ar, as pessoas que faziam aquele lugar funcionar, essas tinham se transformado. E transformação verdadeira, diferente de reformas cosméticas, se sente antes de se ver. 3 meses depois daquela quarta-feira de março que mudou tudo, Nelson Ventura entrou pela porta principal da agência matriz. Desta vez, vestia um de seus ternos impecáveis, sapatos italianos, relógio suíço, a aparência de sempre. Mas dentro do bolso do paletó, dobrado com cuidado, estava um pedaço de pano azul desbotado, recortado do uniforme de zelador que usara naquele dia. Ele carregava aquele pedaço de tecido todos os dias. Um lembrete, uma cicatriz portátil. Lucas Ribeiro, agora gerente consolidado, veio recebê-lo com um sorriso genuíno e um aperto de mão firme. Senhor Ventura, não estávamos esperando sua visita hoje. Nelson sorriu. Visita e surpresa viraram meio que meu estilo, Lucas. Descobri que só vemos a verdade quando ninguém sabe que estamos olhando. Caminharam juntos pelo saguão. Nelson observava tudo com olhos de quem procurava sinais. Sinais de mudança ou sinais de que a velha cultura tentava voltar pelas brechas. Um caixa cumprimentou um segurança pelo nome. Uma atendente segurou a porta para a zeladora passar. O gerente júnior parou para perguntar a um estagiário como estava indo a faculdade. Pequenos gestos, micro-interações que, sozinhas, não significavam nada, mas juntas formavam o tecido de uma cultura diferente. Era como observar um jardim que havia sido arrancado pelas raízes e replantado do zero. As flores ainda eram pequenas, ainda faltava muito crescimento, mas os primeiros brotos eram reais. Como estão as coisas na prática, Lucas? Sem filtro. Lucas respirou fundo. Difícil. Mudar cultura é como tentar mudar o curso de um rio. A água insiste em voltar para o caminho antigo. Tivemos resistência. Alguns funcionários antigos não aceitaram as novas regras. 2 pediram demissão, dizendo que o banco tinha ficado mole demais. 3 outros tentaram retaliar colegas que fizeram denúncias pelo canal anônimo. Foram demitidos na hora, como o senhor prometeu. E o canal anônimo? 14 denúncias no trimestre. Investigamos todas. 2 resultaram em demissão. 3 em suspensão com treinamento obrigatório. 4 eram mal-entendidos que resolvemos com mediação. As outras 5 foram acompanhadas e monitoradas. O mais importante é que as pessoas estão usando o canal. Estão confiando. No começo, achavam que era armadilha. Mas depois que viram ação real, a confiança começou a crescer. Dona Marta apareceu no corredor. E a transformação nela era visível de longe. Vestia roupas de escritório, simples, mas profissionais. Carregava uma pasta com relatórios. Usava um crachá que dizia Marta Conceição,
coordenadora de bem-estar dos funcionários. Mas mais do que a roupa, mais do que o crachá, o que havia mudado era a postura. A cabeça erguida, os ombros retos, o olhar direto. 13 anos de invisibilidade estavam sendo reescritos, dia a dia. Senhor Ventura! Ela o abraçou calorosamente. Vim mostrar os números do trimestre. Abriu a pasta. Satisfação dos funcionários subiu 45%. Rotatividade caiu pela metade. Produtividade aumentou 35%. Reclamações de clientes sobre atendimento caíram 60%. E a métrica que mais me orgulha é esta aqui. Ela apontou para um gráfico. 0. 0 denúncias de discriminação racial no último mês. 0. Nelson olhou para os números e sorriu amplamente. Viu, dona Marta? Quando as pessoas são tratadas com dignidade, quando se sentem valorizadas, quando sabem que importam, elas florescem. É simples assim. Simples, ela concordou. Mas revolucionário. Subiram para a sala de reuniões no segundo andar. Dr. Alberto e doutora Camila já estavam lá com outros membros do conselho. Discutiriam a expansão do programa de transformação para todas as 320 agências. Antes de começar, Nelson tirou algo do bolso e colocou sobre a mesa. O crachá de zelador. Seu Jorge. As letras vermelhas desbotadas ainda legíveis no tecido azul surrado. Quero que isso fique nesta sala permanentemente, como lembrança. Lembrança de que poder não é título nem posição. É responsabilidade. É como tratamos aqueles que não podem nos oferecer absolutamente nada em troca. Dr. Alberto pegou o crachá com cuidado. Providenciarei uma moldura especial com uma placa contando a história completa. E não suavizem a história, Nelson pediu. Não me pintem como herói. Eu não sou herói. Sou alguém que ficou cego, que precisou se disfarçar de zelador para enxergar o que estava acontecendo debaixo do próprio nariz. Sou alguém que permitiu, por omissão, que uma cultura tóxica crescesse porque estava confortável demais na minha torre de marfim para descer e olhar. A reunião durou 2 horas. Estratégias, cronogramas, desafios, métricas. Mas por trás de cada planilha e cada gráfico havia um compromisso que ia além do corporativo. Era pessoal, era humano. Quando todos já saíam, Lucas ficou para trás. Senhor Ventura, posso fazer uma pergunta pessoal? Nelson assentiu. Por que o senhor realmente fez aquilo? Se disfarçar, se submeter àquilo tudo. Um CEO não precisa passar por isso para mudar as coisas. Bastava demitir as pessoas e contratar consultores. Nelson ficou em silêncio por um momento. Porque eu li aquelas cartas, Lucas. Li histórias de gente sofrendo em silêncio. E percebi que tinha me transformado no que jurei nunca ser. Distante. Desconectado. Meu pai foi zelador. Minha mãe, cozinheira. Cresci vendo como gente humilde era tratada. Jurei que quando tivesse poder, seria diferente. Mas o poder tem um jeito traiçoeiro de cegar, de nos fazer esquecer de onde viemos. Aquele disfarce foi meu jeito de lembrar, de sentir na pele o que eu tinha esquecido. O Senhor mudou minha vida naquele dia, Lucas disse com a voz embargada. Mudou minha forma de ver o mundo. E você mudou a minha, Nelson respondeu. Quando ficou do meu lado, quando arriscou tudo para defender alguém que pensava ser apenas um zelador, você me provou que ainda existe bondade. Que ainda existem pessoas que fazem o certo, mesmo quando custa caro. Saíram da sala. No saguão, o banco estava fechando. Funcionários se despediam com sorrisos. Uma jovem zeladora limpava o chão.
E diferente de 3 meses atrás, pessoas paravam para cumprimentá-la, para agradecer, para vê-la. A zeladora notou Nelson observando. Caminhou até ele timidamente. Senhor Ventura, só queria agradecer. Pelas mudanças. Pela primeira vez em 4 anos trabalhando aqui, me sinto gente. Me sinto vista. Nelson sentiu o nó na garganta que já conhecia. Como é seu nome? Juliana. Juliana, obrigado eu. Este banco não funciona sem pessoas como você. E eu nunca mais vou permitir que alguém esqueça disso. Juliana sorriu com os olhos brilhando e voltou ao trabalho, mas com a cabeça erguida, com dignidade, com orgulho. E Nelson soube, naquele momento, que cada segundo daquele dia de disfarce, cada humilhação, cada palavra cruel, havia valido a pena. Porque mudança real não se mede em relatórios. Mede-se no brilho dos olhos de uma zeladora que finalmente se sente humana. 2 anos depois, uma carta chegou ao escritório pessoal de Nelson Ventura, sem remetente, sem selo, entregue diretamente na recepção por alguém que não quis se identificar. Um envelope branco comum. Dentro, uma folha de papel dobrada 2 vezes. 4 linhas escritas à mão com letra irregular, como se a mão que escrevera tremesse entre a vergonha e a coragem. E cada uma daquelas linhas pesava mais do que ouro, mais do que mármore italiano, mais do que qualquer lustre de cristal. Mas antes de abrir essa carta, vamos ver o que aconteceu com cada pessoa desta história. Regina Dumont nunca mais conseguiu emprego em instituição financeira. Seu nome circulou pelos departamentos de recursos humanos de todo o setor como sinônimo de risco. As acusações de falsificação de documentos resultaram em processo criminal, penas alternativas. Trabalho comunitário em um abrigo para pessoas em situação de rua na periferia. Ali, a mulher que mandava zeladores saírem da sala VIP por estarem fedendo passou a servir comida para quem dormia nas calçadas. No primeiro mês, ela reclamou. No segundo, ficou em silêncio. No terceiro, começou a ouvir. E no quarto, pela primeira vez na vida, começou a entender. Entender o que significava ser invisível. Entender o peso de cada olhar de desprezo. Entender que a linha entre estar dentro de uma cobertura e estar debaixo de uma ponte era muito mais fina do que a arrogância permitia enxergar. Beatriz Castelo perdeu 3 contratos corporativos importantes quando a história viralizou. Os vídeos daquele dia, gravados por dezenas de celulares, acumularam milhões de visualizações. A frase "saía da área VIP, você está fedendo", virou símbolo de tudo que há de errado na relação entre poder e humanidade. Beatriz tentou processar o banco por encerramento de conta. Perdeu. Tentou processar Nelson por danos morais. Perdeu de novo. Tentou limpar a reputação contratando agência de imagem. Não funcionou. Porque a internet não esquece e câmeras não mentem. Fábio Nogueira, o gerente de piadas racistas, foi processado criminalmente por injúria racial. Condenado. Além da demissão por justa causa, perdeu direito a bônus retroativos e enfrentou ação civil por danos morais movida por 3 ex-funcionários que ele humilhara ao longo dos anos. Cada um deles ganhou. Cláudia Ferreira, a carniceira, enfrentou 4 processos trabalhistas simultâneos. Todas as funcionárias que ela havia demitido injustamente receberam indenizações significativas. Cláudia vendeu o carro importado para pagar advogados. A ironia era quase literária. Lucas Ribeiro se tornou, em 2 anos, um dos gerentes mais respeitados da rede do Banco Ventura. Completou a faculdade de administração com honras. Participou de um programa de liderança executiva patrocinado pessoalmente por Nelson. Sua agência registrou os melhores índices de satisfação de funcionários e clientes de toda a rede. E o mais importante, Lucas liderava pelo exemplo. Todos os dias chegava cedo,
Todos os dias cumprimentava cada funcionário pelo nome. Todos os dias reservava meia hora para conversar com os funcionários de limpeza, manutenção e segurança. Porque ele sabia, melhor que ninguém, que ali estava o coração verdadeiro de qualquer empresa. Dona Marta Conceição se aposentou aos 66 anos, 2 anos depois daquele dia que mudou tudo. Sua aposentadoria não foi discreta. Nelson organizou uma cerimônia no saguão principal da agência matriz. O mesmo saguão onde ela limpara o chão por 13 anos. O mesmo mármore, o mesmo lustre. Mas agora ela estava no centro. Não com balde e vassoura, com flores, com aplausos, com lágrimas de pessoas que ela havia ajudado durante seus 2 anos como coordenadora de bem-estar. Nelson fez um discurso curto. Dona Marta não limpou apenas o chão deste banco, ela limpou a nossa consciência. Dona Marta chorou, mas desta vez cada lágrima era de felicidade. E a história de Nelson Ventura se espalhou, não apenas no Brasil. Virou case em escolas de negócios de 3 continentes. Inspirou outros executivos a fazerem experiências semelhantes. Gerou debates sobre liderança, responsabilidade corporativa e o abismo entre o discurso de valores nas empresas e a realidade vivida por quem está na base da pirâmide. Mudou leis, mudou conversas, mudou consciências. Mas nenhuma dessas consequências grandiosas importava tanto quanto a carta que chegou sem remetente 2 anos depois. Nelson a abriu sozinho, no escritório, à noite. Leu as 4 linhas escritas com letra trêmula. Obrigada por me parar antes que eu destruísse mais vidas. Obrigada por me forçar a enxergar o monstro que eu tinha me tornado. Não espero perdão, mas espero que minha queda tenha servido de lição para quem ainda acha que poder é licença para desumanizar. Não havia assinatura. Não precisava. Nelson sabia quem havia escrito. Guardou a carta no mesmo lugar onde guardava o crachá de seu Jorge, no cofre pessoal, ao lado das 31 cartas anônimas que começaram tudo. Perdão não era algo para ele dar ou negar. Era algo entre Regina e todas as pessoas que ela havia ferido ao longo dos anos. Mas Nelson reconhecia coragem quando via. E escrever aquela carta, admitir a monstruosidade, enfrentar a vergonha sem desculpas, exigia uma coragem que a Regina de 2 anos atrás jamais teria. Naquela noite, Nelson foi para casa. Sua mansão enorme, silenciosa, com mais quartos do que uma pessoa sozinha precisaria em 3 vidas. Não chamou a empregada. Não ligou para o cozinheiro. Foi até a cozinha e preparou o próprio jantar. Arroz, feijão e ovo frito. A comida da infância. A comida que sua mãe fazia depois de um dia inteiro cozinhando para os outros. E enquanto comia em silêncio, Nelson pensou em todas as Donas Martas do mundo. Todas as Julianas. Todos os Lucas. Todas as pessoas invisíveis que fazem a sociedade funcionar, mas nunca recebem o reconhecimento que merecem. As que limpam os escritórios antes de todos chegarem. As que dirigem os ônibus na madrugada. As que cuidam dos filhos dos outros para que os outros possam trabalhar. As que constroem os prédios que nunca vão morar. E fez uma promessa silenciosa. A mesma que fazia toda noite desde aquela 4ª de março. Nunca mais esquecer. Nunca mais permitir que o sucesso o cegasse. Nunca mais ser cúmplice de injustiça por omissão. Nunca mais confundir posição com valor humano. Nelson Ventura nunca mais esqueceu do dia em que foi seu Jorge, o zelador. E sempre que sentia a distância crescendo, sempre que percebia que o conforto da riqueza tentava embaçar sua visão,
Ele pegava aquele pedaço de pano azul desbotado que carregava no bolso e lembrava. Lembrava que não são os títulos que definem uma pessoa, são as ações. É como tratamos quem está abaixo de nós na hierarquia que inventamos. É a gentileza que mostramos quando ninguém que consideramos importante está observando. É o respeito que oferecemos a quem não pode nos dar nada em troca. E essa lição, aprendida da forma mais dura possível, vivida na própria pele, gravada no próprio orgulho, permaneceria com ele para sempre. Porque algumas histórias terminam, mas as que realmente importam, as que mudam algo dentro de quem as ouve, essas nunca terminam. Elas continuam se multiplicando, inspirando, transformando. Uma interação gentil por vez, um gesto de respeito por vez, um ser humano reconhecido por vez. E essa é a verdadeira medida de sucesso, não o número na conta bancária, não o tamanho da mansão, não a marca do relógio, mas quantas pessoas se sentiram vistas, valorizadas e humanas por terem cruzado o seu caminho. E agora eu peço uma última coisa a você que ouviu essa história até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários, me conta, já presenciou algo parecido? Já viu alguém ser tratado como invisível por causa do trabalho que faz? Sua história importa, sua voz importa. E se cada pessoa que ouvir essa história tratar uma única pessoa com mais dignidade amanhã, então tudo que Nelson Ventura passou naquele dia terá valido a pena. Não só para ele, para todos nós.